Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com. No vídeo de hoje falarei sobre a aplicação de grupos de segurança. Você pode acessar pelo centro de início geral ou pelo menu no módulo Segurança. Essa aplicação é responsável pelo controle de acesso de todos os usuários do sistema, além de outras configurações globais. Vou mostrar dois dos principais grupos que nós temos no sistema, que são o grupo Everyone e o grupo Max Admin. O grupo Everyone, ele consiste em agrupar todos os usuários do Máximo para configurações globais, como notificações e regras gerais, enquanto o grupo Max Admin é o grupo de administradores do Máximo, ou superusuários. Esse grupo consiste em conceder poder absoluto e total para seus membros. Portanto, tome muito cuidado ao conceder acesso ao grupo Max Admin aonde seus usuários. Vou clicar aqui nesse grupo para mostrar algumas informações úteis sobre essa aplicação. Naturalmente, não consigo cobrir toda a aplicação e seus recursos nesse vídeo. Se você quer saber mais, entre em contato conosco, deixe um comentário que responderemos o mais breve possível, tá ok? No grupo Max Admin, nós temos um modelo de centro de início. Isso determina aquela tela inicial do login do usuário. Naturalmente, um usuário pode pertencer a mais de um grupo. Neste caso, no centro de início, você tem um agrupamento em abas. Eu tenho vários modelos aqui nessa base Max Demo, mas estou com o modelo Administração, que é aquele que você viu no início do vídeo, aonde clicamos para acessar a aplicação de grupos de segurança. Nós temos também algumas informações úteis em outras abas, como por exemplo na aba Sites. Esse grupo está com este flag marcado, autorizar grupo para todos os sites. Isso significa que os acessos e permissões desse grupo se estende a todos os sites do sistema. Se eu desmarcar esse flag, eu preciso colocar especificamente cada site aqui nessa tabela, porque assim o usuário terá acesso a sites específicos. No caso do Max Admin, ele possui acesso a todos os sites. Essa aba é uma das mais importantes, se não a mais importante, dessa aplicação. Ela é basicamente a aba que concede ou revoca acesso aos aplicativos. Por exemplo, acompanhamento de ordem de serviço, eu vou filtrar para a gente ver ela mais especificamente. Então eu tenho filtro mostrando aqui nessa primeira tabela acompanhamento de ordem de serviço. A segunda tabela são os acessos de o que a gente chama tecnicamente de CRUD, né? Ou seja, a parte de criar, atualizar, acessar e excluir. E nós temos aqui todos os acessos para todas as aplicações. Afinal de contas, esse é o grupo Max Admin, ok? Nós temos aqui as opções de excluir, ler, criar e salvar. Eu posso também ser mais específico. Aqui eu tenho o que a gente chama de SIG Options, ou opções de assinatura. Eu poderia, por exemplo, permitir com que este grupo tenha acesso a salvar, incluir e ler. Posso tirar o excluir e, por exemplo, posso tirar o acesso de alterar status. Nesse caso, os membros desse grupo poderiam fazer o salvamento de registros, mas eles não poderiam alterar status de ordem de serviço. Com isso, a gente consegue criar restrições de opções de assinatura. Eu posso ser ainda mais específico, criar uma condição que vai restringir, de acordo com outros critérios, o acesso à alteração de status. Nós temos 84 opções de assinatura e eu sugiro que você explore essa tabela para entender melhor que tipo de permissão você pode garantir ou revogar, tudo bem? Agora nós temos aqui algumas informações que não são muito importantes, pelo menos de modo geral, como as estruturas do objeto, que consiste em garantir permissão aos membros desse grupo
numa estrutura de acesso externo e também uma estrutura para usar, por exemplo, no centro de início do máximo, com tabelas de result sets ou conjunto de resultados. E também temos aqui a estrutura de objeto para acesso externo de integração. Aqui nós temos também limites e tolerâncias. Os limites e tolerâncias do máximo, como você pode ver aqui, eles são definidos por organização. Então eu posso conceder limites de requisições, ordens de compra, faturas, contratos, e também temos as tolerâncias de faturas, fiscais e de serviços. Isso, como é por grupo, você pode criar grupos de diferentes níveis hierárquicos na sua empresa. As restrições de dados, nós podemos criar restrições de acesso de objeto, de atributos ou de coleções. Vou criar um exemplo aqui numa restrição de atributo para você entender como funciona. Eu gostaria de colocar, por exemplo, o campo do ativo obrigatório não condicional. O que que significa? Nós vamos colocar aqui, ó, o objeto work order, o atributo asset num, aplicativo. Eu quero que essa regra se aplique apenas à ordem de serviço. Eu posso ter outras aplicações clones de ordem de serviço, então eu preciso ser específico. Se eu não quiser que essa alteração se reflita em todas as aplicações que utilize esse objeto. E do tipo nós temos ocultar, colocar o campo somente leitura ou colocar o campo obrigatório. Coloquei aqui o campo obrigatório. Nesse caso, se eu não colocar nenhuma condição aqui e salvar o registro, significa que para todos os membros do grupo MaxAdmin, o campo ativo será obrigatório na aplicação acompanhamento de ordem de serviço. Eu poderia colocar uma condição aqui, como, por exemplo, o campo ativo obrigatório quando location is not null. Nesse caso, o campo ativo seria sempre obrigatório quando o usuário inserir uma posição. Eu posso criar uma condição que seria uma cláusula where na aplicação de gerenciador de expressão condicional. Mas isso foge um pouco do escopo desse vídeo, então vou deixar apenas obrigatório sem nenhuma condição. Aqui nós temos todos os usuários que possuem acesso a esse grupo. Como temos uma base demo, nós temos os usuários que vieram junto com a base demo. Esses usuários possuem acesso ao grupo MaxAdmin. Se eu entrar na aplicação de usuários, eu posso verificar aqui em perfil de segurança todos os acessos que esse usuário possui. Portanto, se você tem dúvida em que tipo de acesso o usuário tem, muitas vezes um usuário fala, olha, não estou conseguindo salvar registro em ordem de serviço. Então você vem no usuário e vai em perfil de segurança, acessa o site desse usuário. Aqui nós temos todos os sites, porque, como você viu, o acesso está irrestrito na aplicação de grupos. E eu vou verificar aqui aplicativos, acompanhamento de ordem de serviço, e aqui nessa árvore eu tenho todas as permissões que o usuário pode executar. Por exemplo, salvar ordem de serviço. Nesse caso, o usuário pode salvar a ordem de serviço. Por que essa aba aqui é útil? Porque você pode ter um usuário em vários grupos de segurança. Então você tem um agrupamento de acesso, se o grupo for independente. Então, nesse caso, a gente consegue ver todas as permissões que os usuários têm agrupadas por site. Aqui nós temos os aplicativos e aqui você pode expandir a árvore. Nós temos também aplicativos de nível de sistema, onde o acesso não tem organização ou site, ou seja, ele está em um nível acima. Se você tem dúvidas sobre a estrutura organizacional do máximo, em breve vou lançar um vídeo falando sobre isso. Vou retornar aqui para a aplicação e nós temos algumas ações globais de duração de senha, alguns controles de segurança, autorização de redesignação de grupo. Nem todo mundo pode redesignar usuários ao grupo que desejar. Você precisa autorizar redesignação para usuários específicos.
Outra informação importante são as restrições de dados globais. Funcionam como essas restrições de dados que eu mostrei aqui, porém são globais, ou seja, são independentes de grupos. Se você precisar criar uma regra global, você pode utilizar as restrições de dados globais. Bom, é isso. Antes de finalizar, deixa eu mostrar para você a aplicação ordem de serviço aqui. Criando um registro novo, nós temos o campo ativo agora obrigatório. Só tome cuidado com esse tipo de regra, porque isso afeta também os registros existentes. E caso esses registros sejam manipulados, os usuários precisarão preencher os campos que se tornaram obrigatórios. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Como eu disse anteriormente, se tiver alguma dúvida, adicione um comentário ou entre em contato conosco por e-mail ou telefone. Estamos disponíveis para atendê-lo. Lembrando que somos uma consultoria especializada em IBM Máximo e trabalhamos tanto na parte técnica quanto na parte funcional. Muito obrigado e até o próximo vídeo.